Essa é a segunda aula do curso Aprenda a Programar do Zero. Na primeira aula, nós colocamos a mão na massa. Nós escrevemos um código e eu expliquei para você, ponto a ponto, o que esse código fazia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algoritmo, um conceito muito importante no desenvolvimento de software. Eu sou o Felipe, da DJF Treinamentos. Bora para a aula? Oi, pessoal. Essa é a nossa segunda aula do curso Aprenda a Programar a partir do zero. E nessa aula eu vou apresentar para você o conteúdo que é base para o desenvolvimento de software. Nessa aula nós vamos falar sobre algoritmo. Então, o que nós vamos ver sobre o algoritmo? Nós vamos falar aqui nessa aula sobre o que é um algoritmo, o modelo geral de um algoritmo e exemplos de algoritmo. E por que eu tenho que saber sobre algoritmos, né? Antes de nós falarmos o que é algoritmo, nós temos que entender que o desenvolvimento de software ele funciona com uma abstração muito simples, que é a abstração do algoritmo. Então, se você entender esse conceito, se você entendeu o conceito de algoritmo, de como que ele funciona, de como que ele trabalha, você vai conseguir ir para frente e desenvolver qualquer coisa. Certo? Então vamos lá. O que é um algoritmo? Uma das definições, se a gente for procurar no Google, a gente vai ver a seguinte definição. É um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Isso aqui é uma definição matemática, e bem completa do que é um algoritmo. Mas para a gente simplificar um pouco, como é que a gente pode definir isso aqui, colocar isso em outras palavras? Então, simplificando aquele texto, a gente pode definir que algoritmo é uma sequência de comandos que, dado um ou mais valores de entrada, produzem um valor de saída. Ok? Vamos seguir. Então, como é que é o modelo de um algoritmo, Então, todo algoritmo ele vai ter três partes. Ele vai ter os dados de entrada, depois ele vai ter o processamento e ele vai ter a saída, certo? Então, o nosso código ele vai estar sempre voltado para uma dessas três partes. Ou a gente vai estar tratando alguma coisa, a entrada de dados, ou o processamento desses dados, ou vamos estar dando a saída de dados, o retorno da execução do nosso código. Vamos adiante, então. O que é a entrada? Entrada é toda a informação que é necessária para iniciar a execução dos comandos de processamento. Então, vamos ver um exemplo aqui. Se eu quero pegar e imprimir a minha idade daqui a 20 anos, para mim conseguir processar a minha idade daqui a 20 anos, eu preciso ter como informação de entrada a minha idade atual. Certo? Então, eu só vou conseguir calcular a minha idade daqui a 20 anos a partir do momento que eu souber qual é a minha idade atual. Então, entrada é tudo aquilo que eu preciso para iniciar a execução, o processamento do meu código. Qualquer coisa que esteja relacionada às necessidades de iniciar a execução do comando, a gente trata isso como a entrada de dados. Depois vem o processamento. O que é o processamento? É uma sequência de passos, ações, comandos, que são utilizados para manipular os dados de entrada a fim de produzir a saída esperada. Se nós formos olhar o nosso código que nós escrevemos na aula passada, nós vamos ver que lá existe uma sequência de passos, uma sequência de comandos que estão sendo executadas. Então, a sequência de comandos que está sendo executada
ela faz parte do processamento. Dentro dessa sequência de comandos, nós podemos ter comandos que são sequenciais, exatamente um após o outro. Nós podemos ter comandos que servem para realizar desvio de fluxo, como a gente viu o comando if no nosso algoritmo da aula passada. A gente também pode ter comandos que servem para fazer a repetição de dados, né? Ou laços de repetição que nós não vimos ainda. E por último nós temos o que? A saída, né? Então a saída é o que? É o resultado das operações do processamento. Nós podemos considerar como saída, no nosso exemplo anterior da aula passada, o HTML que foi gerado com o nosso nome, com a idade daqui a 20 anos, né? E a mensagem informando se nós podemos tirar a CNH ou não. Então, esses são os dados de saída do nosso algoritmo. Certo? E o algoritmo, ele está muito mais próximo da gente do que a gente imagina, né? Então, o lugar mais comum que a gente vê o algoritmo todo dia, né, ou toda vez que a gente quer preparar alguma coisa nova na cozinha, né, são nas receitas. Então, toda receita é uma representação de um algoritmo. Lá a gente tem, primeiramente, na receita os ingredientes, depois nós temos o modo de preparo e por último nós temos o quê? Quando nós executamos a receita, nós temos o alimento pronto. Então, os ingredientes, né, são as entradas, tudo aquilo que eu preciso para conseguir executar o modo de preparo. O modo de preparo é o quê? É o processamento. São os comandos, os passos que eu tenho que executar para que eu tenha uma saída, que seria o meu alimento. Um outro exemplo, né, são as fórmulas matemáticas. Então vamos olhar aqui a fórmula da área de um retângulo, né? Então, área é igual a base vezes a altura. Então, se eu analisar isso aqui, eu posso dizer que base e altura são os dados necessários para que eu possa conseguir calcular a área, né? Então, base e altura são os meus dados de entrada. Já o meu processamento é o quê? É exatamente a multiplicação da base pela altura. E a minha saída é o resultado, que é a minha área. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula sobre algoritmos, é uma introdução. Foi uma aula para a gente ver um pouquinho desse conceito que é muito necessário na hora de fazer o desenvolvimento de software. Na nossa próxima aula, nós vamos voltar para o código e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura do documento HTML, que é onde nós vamos escrever os scripts de todas as nossas próximas aulas. Ok? Até a próxima aula, pessoal.